A história começa num mundo mágico compartilhado por 9 raças: os Dragonites, os Elfos, Honest, os Anões, os Demônios, Elfos Negros, Centauros, Ferinos e Humanos também, dentre os quais nasceu um jovem aventureiro chamado Light. Querendo dar à sua família uma vida muito melhor, o Light ele se despede da sua cidade natal e parte em busca de dinheiro e poder. Ao chegar numa grande cidade, Light acaba sendo empurrado pela multidão, mas continua procurando pela guilda dos aventureiros ali. Ele entra numa guilda, se apresenta à recepcionista e pergunta se ele deseja de alguma forma se registrar como novo aventureiro e tudo mais, e quando ele confirma com a sua cabeça, ela explica que ele começaria no nível mais baixo, que seria o rank F, perguntando se ele possui alguma habilidade especial. O Light, ele acaba respondendo que ele tem uma habilidade chamada Gacha ilimitado, né, que acaba permitindo ele rolar cartas aleatórias e invocar elas, e quando ele invoca um garfo quebrado diante dela, a recepcionista fica sem palavras. Envergonhado, o Light ele tenta fingir que os talheres não são a única coisa que ele pode invocar, mas as suas próximas tentativas acabam resultando apenas em um monte de lanches estragados. Decepcionado com a falta de sorte no pior momento possível, Light começa a suspirar e a recepcionista confirma que ele realmente merece o rank mais baixo. Depois de receber as suas cartas de aventureiro ali, ele pergunta sobre as missões e ela orienta a procurar o quadro de trabalhos da guilda. Quando ouviu isso, o Light ele ficou constrangido. A recepcionista percebeu que ele não sabe ler. Sentindo pena do seu compatriota, o humaninho brabinho, ela foi lá sem instrução nenhuma e disse para ele, lendo as ofertas de trabalho e tudo mais. Animado por poder finalmente ganhar algum dinheiro, o Light aceita alegremente as tarefas mais simples. Depois de um dia de trabalho duro, ele conseguiu dinheiro suficiente para alugar um quarto. No entanto, um grupo de ferinos o derruba e acaba que eles começam a zombar dele, enquanto o líder da gangue pega o seu dinheiro. Light implora por misericórdia, mas o cruel homem-lobo acaba o golpeando com um forte gancho, fazendo ele cair novamente. O lobo provoca por mendigar por trocados e vai embora friamente, rindo junto com a sua gangue. Mesmo caído no chão, ninguém da multidão acaba ajudando o nosso garotinho, até que uma gentil elfa o levanta. Surpreso por todos os aventureiros ao redor, Light se afasta assustado. Vendo seu medo, a elfa abraça ele para confortá-lo, enquanto os passantes ali zombam dessa cena toda. Chocado por uma bela elfa surgir do nada ali e se sujar por causa dele, o Light acaba aceitando sua ajuda para se levantar. Os aventureiros se apresentam como membros da Concórdia das Tribos, né? Um ferino chamado Giro aparece explicando que cada membro representa uma das 9 raças e a elfa se apresenta como Sasha. Ela então apresenta os demais membros: o Drago, Diablo, Albeiro, Nano, Sion e Santor, complementando 8 das 9 raças. O Light descobre que o grupo está em busca de um humano para poder simbolizar a união de todos os povos do seu mundo. Quando o Giro aparece lá, estendendo a mão para convidar ele, o Light ele fica atônito por alguém precisar dele de fato, e aceita o convite com felicidade. Logo, o Light começa a explorar uma caverna chamada Abismo, né, o Abyss, junto com o seu novo grupo. Um enorme verme começa a atacar eles, só que Giro corta ele em pedaços antes que pudesse feri-lo. Outro verme aparece ali, surpreendendo por trás, mas Sasha o elimina com o seu arco. Ela repreende ele por ser tão descuidado, lembrando que eles estão explorando uma masmorra mais perigosa do mundo, onde ele poderia morrer muito fácil. Sentando-se então do lado dele, ela começa a curar os seus ferimentos ali. Percebendo o comportamento carinhoso de Sasha, os outros membros começam a zombar dela por mimar demais o Light. Agora, corando como um tomate, a Sasha tenta negar que tenha qualquer sentimento por ele e insiste que só está protegendo um companheiro do grupo. Enquanto os demais ignoram as suas desculpas, Sasha fica ainda mais nervosa, então Drago intervém e anima Light, dizendo que ele faz um chá excelente para o time. Motivado, o grupo então segue mais fundo na masmorra, e quando param diante de um beco sem saída, Light acha que é hora de uma pausa e começa a preparar o chá. No entanto, o Drago interrompe e diz que não precisa de chá, porque eles estão expulsando o Light do seu grupo. E o Light pensa que é uma brincadeira, mas o Drago repete as palavras de forma fria, deixando ele chocado. Giro confirma que ele está fora ali e o Light pergunta o motivo. Giro responde que o grupo não precisa dele, enquanto Sasha o olha com desprezo por sua ingenuidade. Mesmo Sion e Nano começando a zombar de alguma forma dele, do Light, né, por ser tão patético, os demônios nessa hora se mostram aliviados por finalmente poderem se livrar dele. E o Light pergunta por que eles estavam sendo tão cruéis, depois de toda aquela bondade que demonstraram anteriormente. E o Giro começa a revelar que toda aquela gentileza era só uma farsa para convencer ele a se juntar ao grupo. O Light se pergunta por que o grupo tão poderoso precisaria dele, e o Drago explica que era por causa da habilidade especial que ele possuía. Eles recrutaram acreditando que o Light seria um maestro poderoso, mas a habilidade dele se mostrou ser completamente inútil. O Light comenta que a sua habilidade é o Gacha ilimitado, ele nunca serviu para nada, e o Giro ele começa a falar lá, né, concordando, zombando dele por ser um humano sem talento e afirmando que o grupo não precisava mais de um peso morto como ele. Todos sabiam que ele era um fracasso desde o início. Sasha, por sua vez, se pergunta por que eles demoraram tanto para se livrar daquele cara, se sentindo aliviada por poder casar-se com o seu mestre em vez de acabar com aquele humano patético.
Atordoado com tudo que ele ouviu, Light mal conseguia reagir quando o Drago decide acabar de vez com ele. Ordenando que Gal, né, cuide da limpeza geral, acabe com o corpo dele, o Light finalmente percebe que o perigo ainda estava por vir. Ao ver os olhares hostis dos seus companheiros, ele entende que pretendiam matar ele para poder impedir que no futuro ele se fortaleça e busque vingança. Gal saca suas garras e atinge o rosto de Light, deixando um corte no qual o sangue começa a escorrer. Enquanto o grupo observa aquilo ali, o Light corre desesperado, gritando. O Giro começa a rir ali e, cara, diz que os monstros do abismo vão fazer dele um almoço. Só que a Sasha dispara uma flecha na perna dele, impedindo ele de fugir. Gemendo de dor, o Light só cai no chão, cara. O Giro ele começa a se divertir com o sofrimento do cara, se aproximando, acertando ele com um chute violento no estômago, derrubando ele de novo. Ele continua a espancar o garoto brutalmente até que Sasha o interrompe, lembrando de que precisam fazer a morte de Light parecer um acidente. Giro então ergue uma garra para poder dar um golpe final, e vendo a morte se aproximar, o Light só rasteja pelo chão, desesperado para continuar vivo. Giro observa ali com prazer um garoto fraco se debatendo diante da morte certa, e de repente a mão do Light pressiona uma armadilha de teletransporte. O Drago começa a gritar para o Giro matar ele o mais rápido possível, né, antes que o feitiço seja ativado, mas o Light foi teletransportado em segurança antes que pudessem alcançá-lo. Mais tarde, o Light desperta num outro ponto da masmorra. Ainda gravemente ferido, ele pensa que ele seria devorado por algum tipo de monstro a qualquer momento. Mesmo que ele consiga resistir por mais um pouco, o frio cortante da caverna também faz ele lembrar da sua família, né, que era amorosa e tal, e ele começa a chorar. Ele recorda de toda a gentileza que o grupo demonstrou quando eles se conheceram, se pergunta como que eles puderam se revelar tão cruéis assim, lembrando dos olhares frios que lançavam para ele, levando ele até um beco sem saída. Consumido pela raiva da traição, o Light ele tenta entender como que ele acabou se envolvendo de alguma forma com pessoas tão insanas. A sua confusão se transforma em fúria e ele jura se vingar. O Light ele se levanta determinado a cortar cada um deles ali, mas ele sente um olhar gelado nas suas costas. Quando ele se virou, ele viu uma besta Otto nível 1 que estava observando ele. Ele se pergunta o que aquela criatura tão poderosa faz ali e percebe que a armadilha teletransportou ele para o nível mais profundo do abismo. O cara só dá azar, né, mano? Enquanto o Otto se aproxima, o Light pensa numa forma de escapar e começa a usar desesperadamente sua habilidade de gasto ilimitado. Ele reza por um milagre e num último frenético toque, ele invoca um enorme círculo mágico. Incrédulo, o Light observa o dispositivo liberar uma aura poderosa, invocando uma antiga fada, reconhecendo ele como seu mestre. A misteriosa fada, ela corta o monstro então em pedaços como se fosse uma cebola, e o resto, literalmente despedaçado da criatura, cai no chão. A fada pousa graciosamente e diante dos olhos chocados do Light, ela limpa a bagunça com um simples movimento das mãos antes de se virar para ele. A fada caminha até o Light, ajoelhando-se humildemente e cura todos os seus ferimentos com magia. Ela pede desculpas por ter curado ele sem permissão, dizendo que não suportava ver ele ferido. E o Light ele se apresenta, ainda sem acreditar que ele acabou de invocar a fada mais poderosa do mundo. Encantado com o seu nome, a fada o repete ali diversas vezes, né, e jura lealdade absoluta a ele. Sem saber quem ela é, o Light só pergunta o nome dela. Então ela revela que é Mai, a empregada eterna, de nível 99.999. Mai explica que ela é uma carta super ultra rara do gacha do Light. E ele fica surpreso, né? Diz que o gacha só produzia lixo e tudo mais, não acreditando que ele tivesse conseguido invocar alguém tão poderoso assim. Então, vendo o rosto entristecido dele, o Light finalmente concorda e Mai agradece pelo favor. Em seguida, ela acaba pedindo para examinar a habilidade de gacha do Light. E, cara, ele fica surpreso nesse momento, descobrindo que ela possui habilidade de avaliação. A Mai explica que é só uma das suas pequenas habilidades, antes de pedir sua nova permissão, obviamente. E assim que o Light concorda, o olho da Mai começa a brilhar enquanto ela o examina, percebendo que o gacha concede a ele várias camadas de proteção secreta. Mai fica impressionada com o poder da sua habilidade. Ela começa a explicar que o gacha ele parecia inútil porque o Light estava em áreas sem mana, só que no abismo super carregado, o gacha absorve a mana ao seu redor, aumentando as chances dele conseguir uma carta rara. Mai então descreve todas as classificações da cartas do gacha ilimitado, né? Desde o rank mais alto, que é o extra rank, super raro, ultra power, até as categorias normais ali e o erro. E o Light ainda não entende completamente, então a Mai esclarece que na superfície ele nunca poderia obter bons resultados por causa da escassez de mana ao seu redor. Ela elogia ele por ter descoberto o verdadeiro poder do gacha e por ter entrado num abismo para aumentar suas chances de um sorteio raro. Só que Mai observa que foi extremamente perigoso ele ter se aventurado sozinho. Mas o Light a corrige, revelando que ele entrou no abismo com seu grupo, apenas para ser traído por eles ali e o seu corpo foi torturado por todo mundo. Ao lembrar dos abusos e das zombarias cruéis, ele começa a chorar enquanto conta essa história. O Light ele recorda como seu antigo grupo ridicularizava ele por ser um humano patético. Ele reclamava de todas as provocações cruéis, dizendo que só queriam ganhar a vida honestamente para sustentar sua família e tudo mais. E Mai observa enquanto ele desabafa, completamente devastado pela traição brutal ali dos seus companheiros.
Por fim, o Light cai de joelhos, tomado pela dor, dizendo que nunca perdoaria bestas cruéis por machucá-lo. Então, ele segura uma flecha cravada na sua perna enquanto derrama lágrimas, e Mai o abraça em silêncio. Em seu caloroso abraço, o Light se acalma e para de chorar. Mai lhe diz que jamais poderia compreender a profundidade do seu sofrimento, mas que usaria todo o poder para dar a ele alguma retribuição que merece. O Light então olha chocado enquanto Mai jura colocar todos os traidores diante dele num piscar de olhos. Quando ele tenta impedi-la de se levantar, Mai pensa que ele é bondoso demais para o próprio bem, então ela alerta para não ser tão misericordioso. Mas o Light responde que ele acabou nessa situação por causa da sua própria fraqueza. Ele diz que não quer abusar do poder dela por vingança e promete ficar mais forte para poder punir o grupo todo ali com as suas próprias mãos. O Light acredita que Mai acharia uns ideais ali ingênuos e tal, mas ela promete apoiar o seu objetivo sem hesitação. Depois que Mai declara ter total fé nas suas habilidades, o Light sorri, fica muito alegre, e ela também retribui o sorriso ao Light antes do seu gato ali invocar outra ferramenta poderosa do abismo. Mai começa a observar fielmente enquanto o Light começa a construir o seu império. Alimentado pela mana infinita do abismo agora, grandes círculos mágicos o cercam, invocando as ferramentas supremas para sua busca de poder. No futuro, bem no meio da masmorra lá do abismo, o Light usou sua habilidade de gacha para construir uma nação inteira e invocar um exército de servos muito poderosos, que são obcecados por ele e pagam muito caro por um copo de água de banho. Enquanto eles caminham pelos corredores, Mai fica realmente muito irritada com todas as fadas criadas que estão ali, constantemente tentando chamar a atenção do Light, mas o Light não vê isso como um problema, já que ele considera apenas um sinal de devoção delas por ele. Eles saem pela cidade ali para cumprimentar o povo do Light e todos ali realmente o amam, respeitam o cara como líder. Uma pessoa até comenta que o estoque mensal de doces está acabando e o Light promete resolver isso aí. Ele pensa que pode ser um problema na cadeia de suprimentos, já que a cidade tem muito mais habitantes agora do que tinha 3 anos atrás. Por isso ele precisa fazer alguns ajustes para poder atender a demanda crescente. Enquanto isso, o Light pergunta a Mai se ela sabe de algum outro servo de elite que ele invocou, o que eles estão fazendo nesse momento. Ela responde que Oyuki está simplesmente ocupada dormindo nas redondezas do abismo e que Ellie tem se dedicado a pesquisas de novas magias para ajudar o Light a alcançar os seus objetivos. Ele fica muito grato, por estarem fazendo tanto por ele, mas percebe que Mai não mencionou Nazuna, então se pergunta o que ela tem feito ultimamente. Mai explica que Nazuna ela está apenas patrulhando o interior do castelo por enquanto, mas não é porque precisam de uma segurança adicional, é porque ela é burra demais para ajudar qualquer coisa que não envolva luta. Enquanto isso, dentro do castelo, nós vemos a Nazuna caminhando alegremente pelos corredores, despreocupada, mas enquanto não causa problemas, eles geralmente deixam ela fazer o que ela quiser. Quanto ao Light, agora é hora da sua sessão diária de treinamento. Então ele vai lá encontrar com um dos seus invocados de elite, o Jack. Mesmo tendo todos esses subordinados poderosos para protegê-lo, o Light ainda quer se tornar uma pessoa forte e ser forte o bastante para lidar com as coisas sozinho. Por isso, ele costuma sair para treinar em combate com o Jack, e depois de 3 anos dessa rotina, ele já é capaz de lutar de igual para igual, com ele ali e tudo mais. De volta ao castelo, Nazuna ainda está andando ali sem rumo, até se esbarrar com algumas criaturas encarregadas da limpeza naquele dia. Ela diz que estão numa missão de patrulha super importante, as criaturas elogiam ela por estar fazendo um ótimo trabalho, só que na verdade, a gente sabe que não é isso. Elas estão apenas tentando bajular a garota, para no final dos contos conseguir um favorzinho, e estava funcionando muito bem. Agora que a Nazuna estava de bom humor, elas dizem que tem um lugar especial que gostariam que ela patrulhasse por elas, e Nazuna concorda sem pensar 2 vezes. Poucos minutos depois, Nazuna bate na porta ali do quarto do Light, mas para sua surpresa, Mai é quem atende. Ela pergunta o que Nazuna está fazendo ali e Nazuna responde orgulhosamente que está patrulhando, o que tecnicamente é verdade, mas pensando melhor, ela se pergunta o que Mai está fazendo dentro do quarto do Light, já que ele deveria estar treinando com Jack naquele momento. Mai tenta inventar uma desculpa e diz que estava apenas limpando o quarto do Light enquanto ele estava fora. Só que, enquanto falava, Nazuna conseguiu entrar no quarto e claramente não parece que Mai estava limpando nada. Na verdade, se Nazuna tivesse que adivinhar, ela diria que Mai estava rolando na cama do Light e cheirando o travesseiro até pouco tempo atrás. Mai começou a entrar em pânico e diz que isso fazia parte da sua técnica especial de arrumar as camas. E a Nazuna, sem perceber o quão absurda a explicação soa, acredita completamente e começa a elogiar ela por fazer um ótimo trabalho. Cara, só dá maluco nesse negócio. Falando em trabalho, a Nazuna finalmente se lembra de que as fadas criadas pediram que ela entregasse uma mensagem para Mai. Basicamente, elas estão cansadas da Mai manter o quarto do Light só para si, porque também querem cheirar um pouquinho, Digo, limpar as coisas ali.
ali dele. Nazuna não entende muito bem o motivo de tanta confusão, mas Mai compreende que essa mensagem é perfeita. Então, ela dá a Nazuna uma pequena recompensa ali pelo esforço e manda ela embora. Depois de entregar a mensagem, Nazuna vai até a confeitaria comprar um doce com o dinheiro que Mai deu pra ela, e em seguida ela acaba esbarrando com o Yuki em um dos terraços ali. E a Nazuna fica surpresa vendo a garota ali, já que achava que o Yuki tava fora, né, em uma missão de vigilância ou algo do tipo. No final das contas, o Yuki não parava de miar, então Nazuna não tem a menor ideia do que ela estava querendo dizer. Normalmente o Light conseguia decifrar aqueles miados, o que significavam, mas o melhor palpite de Nazuna é que o Yuki de alguma forma queria que ela destruísse toda a floresta por nenhum motivo específico. E sinceramente, Nazuna provavelmente faria isso sem ninguém corrigir ela. Por isso, o Yuki é forçada a sair do personagem e falar normalmente para explicar que ela só veio entregar uma parte do mapa que tinha terminado. Nazuna então começa a rir e fala que o Yuki deveria ter dito isso desde o começo. Então ela pega o mapa e segue para continuar sua patrulha. O próximo destino dela é a Sala do Trono. Depois de se certificar de que não tem ninguém por perto, ela começa a esfregar o trono do Light ali, já que não conseguiu ver ele durante todo o dia. Mas enquanto faz isso, ouve de repente um som muito alto de um estalo. Pro seu horror, ela percebe que acabou de quebrar uma das asas de um dos enfeites do trono. Então ela sabe que ela vai se meter numa grande enrascada se alguém descobrir. Daí ela tenta consertar o suficiente ali para que o objeto pareça intacto. Mas, tipo assim, ele tem que ficar intacto e se quebrar novamente quando alguém aparecer, entendeu? Tocar naquilo ali. Depois disso, ela foge muito rápido. Do lado de fora, o Light e Jack terminam finalmente a sessão de treinamento. Eles decidem encerrar o dia aos banhos ali e relaxar. E o Jack comenta que o Light estava ficando muito bom em controlar o seu corpo e quase não tem mais ninguém forte o bastante para acompanhar ele lá embaixo. O mesmo provavelmente vale para as pessoas na superfície, mas o Jack o alerta para não ficar confiante demais, porque eles não sabem o que pode estar esperando por eles lá em cima. O Light diz que entende isso, que precisa estar preparado e promete não deixar o seu poder subir a sua cabeça. Assim, ele não vai cometer erro nenhum quando chegar a hora da sua vingança. Enquanto isso, Mai convoca o seu escritório ali as 4 fadas criadas que enviaram aquela mensagem para Nazuna e ela não parece nada contente. Pergunta se elas sabem por que elas foram chamadas e as fadas fingem ignorância, mas a Mai lê a carta em voz alta, palavra por palavra, né? Já tinha feito Nazuna confirmar que foram elas que falaram tudo aquilo, assim não tinha como elas escaparem da punição. Todas começam a recuar, pedindo desculpas, tentando minimizar o ocorrido, dizendo que só fizeram aquilo por preocupação com a Mai, afirmando que não sabem se ela anda muito preocupada e quiseram aliviar a carga de trabalho dela assumindo a limpeza do quarto do Light, e talvez cheirando 1 ou 2 travesseiros enquanto isso, mas esse não é o ponto. Mai também acaba se mostrando decepcionada pelo fato de terem feito a Nazuna realizar um trabalho sujo por elas, dizendo que talvez tivesse considerado o pedido se elas tivessem coragem de entregar a mensagem pessoalmente. Ela informa que o pedido foi negado e que até o novo aviso as 4 seriam encarregadas de limpar todo o corredor que leva até a Sala do Trono, sem poder usar nenhum tipo de magia para acelerar esse processo, tá? Nessa hora as criadas ficaram em choque, porque limpar aquele corredor gigantesco à mão levaria uma eternidade, mas a Mai diz que ela não acha que seria uma tarefa difícil. Pelo contrário, ela estava fazendo um favor para elas, já que sendo todas ali do nível 500, elas precisavam se esforçar muito se quisessem algum dia alcançar o nível dela. Além disso, a Mai informa que em breve vai à superfície numa missão pro Light, e as 4 terão que assumir suas tarefas enquanto estiverem ausentes. Mais tarde, as 4 criadas se reúnem no seu quarto furiosas com essa punição, acreditando que não é justo serem castigadas apenas por fazerem reclamações simples, e dizendo que não é justo que apenas a Mai possa desfrutar do perfumezinho do Light, né? Mas como ela é a mais forte de todas, não tem como enfrentar a mulher. Então, Prime sugere envenená-la, mas uma das outras diz que já pesquisou isso e Mai é imune a qualquer tipo de veneno, então seria inútil. Sem saber o que fazer, todas começam a suspirar, lamentando o quanto elas desejam limpar o quarto do Light e cheirar sua cama. Uma das meninas vai além ainda, diz que ela quer usar um dos garfos que o Light já usou. E ao ouvir isso, as outras começam a chamar ela de pervertida, dizendo que ela passou dos limites. Essa mesma menina começa a se defender, dizendo que todas fariam o mesmo se tivessem a chance e que não poderiam negar isso. No fim, percebe que todas são obcecadas, né? Não tem jeito. E pensando bem, Mai também não é muito diferente delas. Mais cedo naquele dia, ela acordou na cama do Light e o fato dela ter sido a primeira pessoa invocada por ele significa que, por sabe sei lá quanto tempo, os dois já ficaram sozinhos na masmorra juntos. E naquela época, o nível do Light era muito baixo, tá? Tão baixo que ele não seria capaz de se defender de nenhum monstro. Por isso é provável que tenha ficado agarrado a Mai o tempo todo. As outras garotas começam a enlouquecer de ciúmes só de pensar que a Mai pode ter feito coisas indecentes com o Light ali em algum momento.
Então a Refume lá, que é uma das meninas, tem a brilhante ideia de transformar toda aquela energia de ciúmes numa maldição. Elas se sentam à mesa e começam a entoar rapidamente várias orações ali para que a Mai morra. Infelizmente para elas, a Mai estava do lado de fora da porta o tempo todo, ouvindo cada palavra que elas estavam falando ali. E ela entrou e perguntou se elas têm algo a dizer em sua defesa. As quatro se encolhem na mesa ali, afirmando que jamais desejariam algo de ruim para ela, só que a Mai ouviu claramente as orações, né, pela sua morte, e existe saber o motivo. O grupo acaba admitindo que estavam apenas com ciúmes, porque a Mai foi a primeira a ser invocada, e por isso ela passou muito tempo sozinha com Light, e a Mai explica que nada de indecente aconteceu entre os dois. Ela conta que levou cerca de 3 meses para o Light conseguir invocar o Yuki, e durante todo esse tempo que ela esteve ocupada ensinando a ele artes marciais e a história do mundo. Nada de indecente aconteceu. As garotas ficaram muito aliviadas ouvindo isso, só que Mai continuou falando, dizendo que na verdade tinha ido até ali para se desculpar por ter sido tão dura com elas antes. Só que depois do que acabou de ouvir, acha que talvez ela precise ser ainda mais severa. Então ela anuncia que além do corredor, essas garotas vão ter que limpar toda a sala do trono. As três começam a se ajoelhar aos pés da Mai nessa hora, implorando que ela reconsidere, porque seria impossível limpar aquele salão gigantesco sozinhas. Mas a Mai responde que deveria ter pensado nisso antes de desejarem a sua desgraça. Assim, elas são obrigadas a começar o trabalho imediatamente. No ritmo em que vão, provavelmente elas teriam que trabalhar a noite toda para terminar. Enquanto o Refume tira o pó do trono ali, uma das asas do enfeite acaba quebrando, se solta e cai, deixando todas em silêncio, cientes do enorme problema que elas acabaram de se meter, né? Lógico. Enquanto isso, Nazuna tá lá deitada na sua cama, completamente despreocupada com o que tá acontecendo. Na manhã seguinte, o Light sai e encontra o Yuki, Nazuna e Ellie, né, na frente do portão principal, e Nazuna fica particularmente animada em vê-lo, já que não conseguiu falar com ele no dia anterior. Light tenta ir direto ao ponto, mas de repente um Rockhound ali aparece do nada. Embora o Light já seja forte o bastante para que a criatura não represente uma ameaça, ele começa a tremer um pouco de medo ao lembrar do dia em que quase morreu enfrentando um desses monstros. As outras ficam furiosas com o atrevimento de um simples cão em assustar o seu senhor e começam a discutir planos para exterminar toda a espécie. O pobre animal nem tinha feito nada demais, tá ligado? Mas ele percebe ali que o único movimento em falso poderia selar o seu destino, então ele se deita no chão e começa a choramingar de medo. O Light diz aos outros ali que não tem necessidade de se irritarem tanto, porque ele tá bem. Aproximando-se do animal e acariciando ele para mostrar que não tem perigo, ele até se desculpa com o cão por ter assustado tanto. Afinal, se não tivesse interferido, né, suas servas realmente teriam exterminado a espécie inteira sem hesitar. As garotas então perguntam se tem algum motivo específico para ele ter perdido ali e que todas se reunissem naquele lugar, e o Light responde que Mai o avisou que tudo já estava pronto para a missão e que agora finalmente eles poderiam partir para executar a sua vingança. Por isso agora é o momento de se preparar, porque uma das presas mordeu a isca e ele conta com elas ali para cuidar do primeiro alvo e iniciar sua vingança que ele preparou por 3 anos. Por outro lado, o garoto se encontra na cidade, onde ele é ovacionado por todos. Enquanto ele tá caminhando, cruzando com o humano ali, e como de costume aproveita para humilhar esse humano aí, um tempo depois ele se encontra num restaurante. Seus puxa-sacos não param de bajular ele, elogiando as suas habilidades, a sua grande percepção. E bastante egocêntrico com isso tudo, o Garou menciona que graças ao seu faro ele aceitou apenas os melhores trabalhos, e isso levou ele até o topo. Um dos seus subordinados pergunta se entre esses trabalhos aí, ele estava também aquele que realizou há 3 anos, feito junto com a concórdia das tribos ali, questionando que tipo de missão foi essa. Nesse momento, o resto dos companheiros manda calar a boca, dizendo que aquela foi uma operação secreta que só o grande Garou poderia executar. Ele se desculpa com eles, mas afirma que é obrigado a manter o segredo, enquanto pensa que na verdade aquele foi o trabalho mais fácil da sua vida. Lembrando o momento em que se livraria do Light. Graças a esse trabalho, agora ele é rico e famoso, mas sempre incomodou o fato de nunca terem conseguido encontrá-lo depois que se teletransportou. Gostaria de saber mais sobre aquele mestre, né, que todos estavam procurando desesperadamente. Só que ele sente um arrepio na pele, entendendo que investigar mais poderia ser muito perigoso. Justo nesse momento, Mai aparece no restaurante e pede desculpas pela interrupção. Numa mudança de cena, nós vemos que na masmorra, ela se faz passar por Devil lá, né, enquanto é escoltada pelo grupo de Garou, e se lembra de como no restaurante ela se apresentou como uma serva leal do Light e contou que o jovem mestre Light pertencia a uma linhagem nobre que estava procurando desesperadamente. O Garou ele não acreditou em nenhuma das suas palavras, já que o Light não tinha aparência de nobre. Porém, Mai diz que não poderia revelar muitos detalhes e pede para que ele não faça tantas perguntas assim.
Ela sabe perfeitamente que ele é o Garou do Concórdia das Tribos, né? E que há pouco tempo descobriu que o seu mestre, o Light, tinha se juntado ao grupo de aventureiros e supostamente morrido no abismo. Garou pensa que tudo isso poderia ser uma mentira, mas se o que a garota diz for verdade, poderia acumular uma fortuna do Light que realmente pertence à nobreza. Então ele pergunta o que ela quer dele, e a Mai responde, pedindo que escolte para ver os seus próprios olhos o lugar onde o mestre Light foi visto pela última vez. O Garou diz que é muito perigoso, mas Mai responde que ela está disposta a pagar o preço, mostrando uma maleta com 3 lingotes de ouro. O Garou desconfia, se perguntando ali se a família do Light é realmente nobre, já que uma simples serva estava pagando com uma quantia tão alta só para ser escoltada. Ele sente que poderia ser uma armadilha, mas ainda assim, por subestimar os humanos, acredita que uma mulher comum não representa ameaças. Responde a Mai dizendo que o dinheiro não importa, já que o Light era um grande amigo do seu grupo, e por isso aceitou o trato. Mai começa a chorar emocionada, enquanto o Garou só consegue pensar que assim que ela levar até o local, aproveitaria do seu corpo e destruiria sobre o túmulo do Light. Algum tempo depois, finalmente chegam ao local onde vinham emboscado o Light, e o Garou inventa todo tipo de mentiras, né? Mai se ajoelha, finge começar a chorar, lamentando o que aconteceu com seu mestre. Garou bloqueia as saídas, mas a Mai começa a mencionar tudo o que tinha feito com o Light naquele lugar. Garou entra em alerta, se perguntando como que aquela mulher sabe de tudo o que aconteceu. Só alguns poucos conhecem a verdade, então ele começa a perguntar quem ela é e para quem trabalha. Mai se levanta, revelando a sua lealdade, pertencendo unicamente ao seu mestre Light, e com um olhar cheio de ira, ela encara Garou. O seu grupo entra em pânico, sem entender o porquê que eles sentem medo daquela mulher. A Mai o observa com um olhar ameaçador, fazendo o Garou perceber que ele estava condenado, porém, do nada o Light aparece e pede a Mai para se acalmar, dizendo que Garou é a sua presa. O grupo do Garou ficou em choque, mano, sem acreditar em como que um simples garoto humano conseguiu chegar ao coração do abismo, e o Light revela o seu rosto. Aí, nessa hora, o Garou não estava acreditando. Ele perguntou por que, como que o Light ainda estava vivo. Sorridente, o Light só responde que ele tá ali para cobrar sua vingança, com 3 anos de churros. Garou começa a rir, perguntando se um simples humano de nível 15 voltou para se vingar dele, um homem besta de nível 150. Ele diz que não faria a menor ideia de como sobreviveu, mas que cometeu um erro da sua vida absurdo em mostrar o rosto diante dele, porque uma vez morto, levaria o seu corpo e seria coroado pelo rei dos homens besta. O Light, decepcionado, pergunta ao Garou se ele não tem curiosidade de saber como ele continua vivo e qual é a relação com a Mai. E o Garou admite que tem razão, porque ele não consegue medir o poder daquela estranha serva dele. Mas isso não importa, já que 2 humanos não poderiam fazer absolutamente nada com todo o seu grupo, composto por guerreiros acima do nível 130. Além disso, pouco lhe importava como Light sobreviveu, acreditando que provavelmente foi graças àquela mulher, né? Light responde que ele não está totalmente errado, mas o Garou não perde tempo e ordena que o eliminem. Em só um instante, Mai então arranca a cabeça de 2 dos subordinados do Garou, e o Light agradece por ter intervido, mas pede para que ela bloqueie a saída. E o Garou não consegue acreditar no que ele acabou de ver. Basicamente, as crianças derrotando seus companheiros com uma facilidade absurda, mas o Garou pede que eles mantenham a calma, porque foi só um ataque surpresa, afinal seres inferiores como os humanos jamais poderiam superá-los. O Light responde dizendo que ele estava bastante decepcionado, porque nada mudou naquele cara, perguntando se nunca ocorreu neles, né, que os verdadeiramente fracos são as outras raças. O Garou começa a ordenar que ele pare de falar estupidezes, lembrando que as reservas de mana dos humanos são mínimas e mostra o seu nível lá, que é 158. O Light comenta que o nível alcançado por cada raça varia de uma forma enorme, tá? E que por causa dessa diferença surgiu uma discriminação contra os humanos. Gar começa a gritar que por essas razões os humanos são lixo, mas o Light pede então que explique por que 2 dos seus homens estavam caídos no chão. Daí o Garou respondeu que ele deveria ter usado algum tipo de objeto mágico, e rapidamente todos começam a avançar contra o Light. Só que o Light derrota todo mundo com maior facilidade, e depois ele se aproxima do Garou perguntando se ele já se cansou. Cegado pela raiva, vendo o Light olhando para cima, o Garou ele recua e avisa que ele faria o Light pagar por se achar alguém superior, e quando na verdade não passa de um inútil, tá? Sem perder muito tempo, ele invoca a sua besta mágica, o Fenrir. E aí, confiante, ele avisa para se preparar para sofrer com a sua arma secreta, que era um Fenrir de nível 500. O Light ele só suspira, mencionando que ele é pateticamente fraco, cara. O Garou supõe que ele enlouqueceu de medo e, mano, começou a falar para ele rastejar como um lixo que quer pedir perdão e tudo mais. Só que o Light soltou a sua arma e avisou para ele não se mover daquele lugar, deixando o Garou fazer o que ele quisesse. O inimigo aproveita o momento e ordena que a sua besta ataque com um uivo, dizendo que toda a mana concentrada dela vai pulverizar ele com aquele golpe. Só que rapidinho ele fica em choque vendo o Light nem se mover, ele só se sacode ali dizendo que o ataque só levantou um pouco de poeira e todos ficam pasmos. Enquanto o Light avisa que agora é a sua vez de atacar, ele começa a comentar que chamar aquele pobre cachorrinho de Fenrir causa uma impressão errada e pede para mostrar o que um verdadeiro Fenrir faz. Então ele libera o Deus Lobo Primordial Fenrir, que é uma
carta de nível 9000, que agora um simples suspiro elimina toda a invocação do Garou, e o grupo fica sem entender, mano, presenciando aquele enorme poder de uma criatura absurda. Só que o Light comenta que eles poderiam ter se livrado daquele cachorrinho, né? Ao mostrar o seu nível, o Garou e os seus homens se espantam, perguntando como um humano não podiam chegar apenas no nível 100. Incapaz de acreditar, o Garou diz que, cara, ele deve ser um impostor, já que parece exatamente igual a 3 anos atrás. O Light então revela que ele está usando um bracelete da juventude, o qual impede o seu envelhecimento, e mantém ele assim, para lembrar toda a dor dele. A raiva, o desespero que ele sofreu naquele tempo, tudo isso já passou. O Garou entende que ele não pode derrotar aquele monstro e começa a implorar pela sua vida, revelando que apenas seguia ordens da Federação e culpando os outros membros por ataque daquele dia. Eles gritaram que era mentira, mas o Light se aproximou e pediu informações sobre o tal mestre. O motivo de terem tentado eliminar ele, mesmo sabendo que não era o verdadeiro alvo, foi diferente. E o Garou respondeu que realmente não sabe nada e que desconhece o motivo de terem tentado matá-lo. O Light, nessa hora, se volta para o grupo do Garou e pergunta se eles sabem de alguma coisa. Todos dizem que sim, mas a Mai rapidamente se transforma em sushi por ousarem enganar o seu mestre Light. O Garou treme de medo vendo todo mundo morto, enquanto o Light faz uma última pergunta. Com base no poder que ele viu da Mai, ele acha que poderia vencer se declarasse guerra com o mundo da superfície? E aí ele pede uma resposta com percepção, da qual ele se gaba e alerta para não mentir porque a Mai possui o olho da verdade, é capaz de ver tudo. O Garou, apavorado, ele responde que com todo o poder que o Light mostrou, a batalha certamente começaria a seu favor. Só que, por mais alto que fosse seu nível, ainda era só uma pessoa. As nações do mundo todo passaram anos acumulando armas, armaduras, objetos, portanto, se todas unissem contra ele, mesmo com tanta força, teriam grandes dificuldades. O Light responde que é exatamente como ele pensava. Tem um limite para o que uma única pessoa pode fazer. Ele diz que ainda tem muitas perguntas para o Garou, só que antes de teletransportar ele para o lugar certo. Usando uma carta de teletransporte, ele chega à Sala do Trono, onde o Garou fica sem entender mais uma vez, vendo todas as forças que o Light possui e como todas reverenciam ele. O Light se senta no seu trono e ordena que todos os seus súditos se levantem e mostrem os seus níveis. Cada um deles está acima do nível 1500. Ele revela que reuniu aquelas forças ao longo dos últimos 3 anos, perguntando de novo quais as chances de vitória das nações do mundo se ele declarar guerra. E o Garou, já sem palavras, só expressa um desespero no rosto. O Light sorri, parabeniza ele e ele acaba ganhando o privilégio de sofrer uma agonia e desespero que são piores do que a morte. Tremendo, o Garou pergunta se o Light planeja se tornar um deus, já que com tanto poder ele poderia facilmente destruir o mundo num piscar de olhos. O Light responde que se tornar um deus não soa nada mal, embora ser um deus benevolente ou um senhor demoníaco dependa da resposta do mundo da superfície. Por fim, ele anuncia que chegou o momento de iniciar a marcha do abismo até a superfície, do coração da escuridão em direção à grande luz. Quando Light finalmente retorna à superfície, ele começa a correr animado em direção à sua vila natal, ansioso para ver algumas pessoas, seus pais, depois de tanto tempo. Só que durante 2 anos e meio que ele levou para voltar para o abismo, a vila dele foi destruída por forças desconhecidas. Agora, 6 meses depois, a única esperança que resta é o fato de que os corpos do seu irmão nunca foram encontrados. Assim, acredita que ainda estejam vivos de alguma forma. Pelo menos essa é a última centelha ali de esperança que ele pode se agarrar. Depois de prestar homenagem às vítimas, um dos seus subordinados, Gold, decide que já é hora de partir, porque ele não quer acampar ao ar livre no seu primeiro dia de volta à superfície. Emumu, a garota que estava do lado dele, imediatamente repreende por essa atitude, enquanto seu mestre ainda está em luto pela família. O Light só observa toda aquela interação com um sorriso, pensando que nunca sabe se esses dois são melhores amigos ou inimigos mortais. Gold comenta que tem certeza que ela também preferiria dormir na comunidade de uma cama de verdade, mas Emumu pede que não lhe coloque no mesmo saco que ele, né, no final das contas. Emumu esclarece que ficaria muito feliz ao lado de Light, mesmo que tivesse que dormir sobre a grama e sobre um pântano, e Gold replica dizendo que ele também enfrentaria as montanhas mais geladas ou a lava mais ardente junto do seu senhor, porque sua lealdade brilha mais que ouro, afinal não chamam de cavaleiro augúrico à toa. Mesmo assim, ele acrescenta que, ao menos, ela deveria vê-lo exausto por uma noite, né, mal dormida. Seria melhor evitar acampar nesse momento. Emumu finalmente reconhece que eles têm razão e Light diz que eles podem se preocupar com o alojamento mais tarde. Por enquanto, devem se concentrar em reunir informações. Embora tenham aprendido que suas forças podem rivalizar com as do mundo da superfície, seria tolice se lançar diretamente em guerra. Gold concorda, dizendo que, se conhecer o inimigo e a si mesmo, não precisaria temer o resultado de 100 batalhas. Emumu presume que o objetivo agora é entender a força militar de cada nação, e Light confirma, dizendo que aposta que a destruição da sua vila estava relacionada ao fato de ele ter sido um mestre. Ele quer descobrir o que faz de um mestre alguém tão valioso a ponto de justificar tanto derramamento de sangue. E só de pensar nisso, o sangue dele começa a ferver. Enquanto o Show treme sob seus pés de tanta fúria, o Light menciona que, se a verdade por trás de tudo for realmente perversa, então ele transformaria esse mundo no inferno ardente.
Até mesmo Nemomu, né, se mostra preocupada vendo ele naquele estado. E o Gold começa a advertir para conter esse tipo de ira quando estiverem na cidade, já que poderia acabar matando alguém. O Light se acalma rapidamente e se desculpa, prometendo ter mais cuidado. Em seguida, ele usa suas habilidades para invocar a Máscara do Tolo, justamente para ocultar sua identidade, né? Assim, o Light se despede dos seus pais e finalmente parte com os seus subordinados. Enquanto eles voam em direção ao próximo destino, Nemomu pergunta ao Light qual seria sua primeira missão na superfície. Gold pede que ele tenha cuidado com as palavras, e Light lembra que, quando estiverem na superfície, ele não será o Light, mas sim Dark. E Nemomu se desculpa pelo erro, e Gold explica que, obviamente, eles não podem usar o nome verdadeiro ali, ou a concordância das tribos, e descobriria eles. Com isso resolvido, Light informa que vai registrar Dark como um aventureiro e subir no posto realizando missões. Assim ele vai poder obter algumas informações mais valiosas. Por hora, o foco vai ser aumentar o seu nível como aventureiro. Gold e Nemomu concordam com isso e logo avistam algo no horizonte. Eles presumem que seja Dagas. Então Light decide pousar e seguir a pé ali a partir daquele momento, né? E poucos minutos depois vem um grupo de anões tentando roubar a carroça de um humano. O pobre homem apenas implora que não machuquem seu filho, mas os anões claramente não têm boas intenções. O Light confirma que as coisas não são muito civilizadas lá em cima, e nesse momento a armadura reluzente de Gold chama a atenção dos anões. Nemomu repreende imediatamente, mas Gold apenas ri, dizendo que não seria o cavaleiro augúrico sem os seus brilhos ali que o caracterizam. Os anões os ameaçam, dizendo que matariam o humano e o filho caso não se rendessem, e o Light pronuncia uma única palavra. Em questão de segundos, todos os anões estavam amarrados graças a Gold e Nemomu. O homem e o menino ficaram atônitos, vendo o tamanho da força dele, e o humano oferece levá-los até Dagas em sua carroça, né, como uma forma de agradecimento. O garoto fica empolgado, comentando que nunca tinha visto humanos derrotarem anões tão rápidos assim. Eles deviam ser super fortes. E como estavam indo para Dagas, cara, um homem presume que o seu objetivo seja entrar e explorar a masmorra, já que aparentemente eles devem ser um grupo de aventureiros famosos. Light então esclarece que eles na verdade são só aspirantes a aventureiros e querem visitar Dagas para poder se registrar na guilda e subir até o rank A. A informação surpreende todo mundo, tá? Mas o homem diz que eles estão indo no lugar certo. Afinal, Dagas é a cidade mais ao sul do Reino dos Anões e fica exatamente na fronteira com o Reino Humano e leste do Reino Élfico a oeste. Então assim, embora haja muitas disputas entre os países, a masmorra local é de alta qualidade, atrai muitos aventureiros, torna a cidade bastante próspera, apesar do seu caráter rural, e tem também uma boa quantidade de humanos reunidos ali, o que permite que o homem consiga administrar uma pousada voltada para eles. E depois de algum tempo, finalmente eles chegam a Dagas. O homem os deixa na entrada da cidade, e antes de ir embora, ele se apresenta como Carnel e pede que passem na sua pousada, caso planejem pernoitar por ali. Quando se preparam, o garoto comenta que é um pouco estranho novatos serem tão fortes, e Carnel concorda, dizendo que a situação deles deve ser especial. Nemomu e Gold finalmente podem ver como são as cidades da superfície, já que é a primeira vez em que os dois visitam. Gold observa que tem muitas lojas vendendo armas, armaduras, tudo pela região, e Light explica que isso se deve à grande quantidade de aventureiros, além do Reino dos Anões ser especializado em ferraria. Uma vez dentro da guilda, então, confirma que o Light tinha razão. A maioria das aspirantes aventureiros é humana. No entanto, percebem também que os humanos praticamente se encolhem diante das outras raças, o que significa que eles também são maltratados ali. Ao se dirigirem à recepção para registrar o Light sob o nome de Dark, Nemomu imediatamente causa um alvoroço, exclamando que o seu mestre não é um rank F. A recepcionista responde que todos começam no mesmo nível, porque é o que ditam as regras, né? Nemomu insiste, dizendo que Dark deveria ser a exceção, já que ele é o mestre supremo acima de todos os outros. A recepcionista recusa novamente e Light se inclina para se desculpar pelo comportamento do seu subordinado, afirmando que está feliz em começar o rank F. Depois de se registrarem com sucesso no Grêmio, Nemomu chora por ter arruinado tudo ao ponto do seu mestre precisar se desculpar por ela. Gold não perde a oportunidade de provocá-la, mas Light tenta consolar ela para que pare de chorar. Pouco depois decidem ir à pousada de Carnel, onde Light diz que gostaria de alugar o último andar por um mês. Ele também pede educadamente, né, que ninguém, nem mesmo os funcionários, suba até lá durante a estadia dele. Light oferece uma grande quantidade de moedas de ouro para compensar o incômodo, mas Carnel se recusa rapidamente, dizendo que não pode aceitar dinheiro de alguém que salvou sua vida. Mesmo assim, o Light pede que considere isso apenas mais uma das suas ordens. Então, Carnel acabou aceitando, prometendo que vai providenciar tudo o que for necessário. Tudo ocorreu conforme seus desejos. Já no quarto do hotel, o Light usou a habilidade para liberar o silêncio, interferência mágica e detecção em todo o andar superior. Com isso, em questão de segundos, eles eliminariam qualquer objeto mágico problemático que pudesse vigiar eles ou ouvir a sua conversa. Ele pediu para que todos relaxassem, mas Nemomu disse que entendia porque que ele tinha escolhido, né, passar por um aventureiro no mundo da superfície.
No entanto, apesar do seu grande poder, sempre existia a possibilidade que saísse ferido lá de cima. Por isso, poderia ter permanecido no abismo e simplesmente dado ordens para cuidar de tudo. A mão do Light de repente se fechou num punho, interrompendo Nemomu para perguntar se, por acaso, ela está tentando excluir ele do seu próprio plano de vingança. Nemomu imediatamente respondeu que jamais se atreveria a fazer algo assim, mas todo lugar começou a tremer devido à fúria no momento, tá? Então ela se ajoelhou no mesmo instante e implorou perdão, dizendo que tinha passado dos limites e que queria que ele esquecesse tudo que ela disse naquele momento. O Light observou ela com raiva, mas o momento foi interrompido pela risada de Gold, que comentou que tem coisas ali que um bom homem deve enfrentar. Não importa o perigo que aconteça, que eles representem, o seu mestre buscava obter retribuições com as suas próprias mãos, sem intermediários, e isso era digno de aplausos. Light sorriu e finalmente se acalmou. Depois, ele se aproximou suavemente de Nemomu para se desculpar, dizendo que sabia que ela estava apenas preocupada com a sua segurança, mas que as suas emoções tinham dominado ele. Nemomu recusou o pedido de desculpas, dizendo que a culpa era dela por ter ido longe demais e queria que ele permitisse que ela renovasse o seu juramento de lealdade. O Light aceitou com certa relutância isso aí, mas Nemomu nessa hora segurou seu pé com devoção e o beijou suavemente. Light sabia que o beijo no pé era um gesto profundo de respeito e que muitos líderes exigiam isso dos seus seguidores, mas achava tão constrangedor que não era algo que ele gostasse, né? O momento foi repetidamente interrompido por Gold, que comentou o quão fetichista a cena parecia. Depois de um breve silêncio, Nemomu gritou pedindo que ele não transformasse a sua demonstração de devoção por Light em algo pervertido. O Light se afastou em silêncio, enquanto os dois começaram a discutir como sempre, sem querer se envolver. No dia seguinte, os três seguiram para o mercado, observando algumas coisas diferentes que eram vendidas por ali. O Light comentou que, sem dúvidas, o lugar parecia muito animado, então a masmorra deveria ser tão boa quanto todo mundo estava falando. A brilhante armadura de Gold chamava muita atenção, fazendo as pessoas ao redor começarem a falar sobre ele, também sobre Nemomu, né, pela sua aparência. Alguns também comentavam sobre a estranha máscara do Light. Ele sabia que combinava perfeitamente com a sua personalidade sombria, embora talvez chamasse atenção demais. Depois de caminharem por um tempo, finalmente eles viram uma enorme fila de pessoas esperando para entrar na masmorra. Gold mencionou que não parecia ter elfos por ali, e o Light explicou que a ausência deles se devia ao fato de que o reino dos anões e o reino dos élficos estavam atualmente em disputa sobre quem tinha o direito daquela masmorra. Nemomu o elogiou enquanto o abraçava por trás, dizendo que ele sempre tinha uma resposta para tudo, e perguntou se realmente precisava estar daquela forma. Ela lembrou que o seu dever era proteger suas costas e garantir que ele estivesse seguro o tempo inteiro. E nesse momento, 3 pessoas encapuzadas se filtraram do nada na fila, chamando a atenção do Light. Ele percebeu que o que carregavam no bolso devia ser um servo e que um dos outros parecia ter um treinamento razoável, embora apresentasse muitas brechas, tá? Só que o homem que ia na frente se movia com uma precisão impressionante, apesar da enorme arma que ele carregava nas costas. Certamente era um guerreiro experiente. As crianças que estavam atrás dos 3 encapuzados ficaram incomodadas ao vê-los furar a fila descaradamente, se perguntando se deveriam fazer algo. Ainda assim, tinham medo de que pudessem ser membros da Dragon News, né, ou algo parecido, sabendo que odiavam os humanos. O Light notou um conflito interno deles e decidiu intervir, dizendo que era falta de educação furar a fila e tudo mais, e aí o homem, que tinha uma arma gigantesca, olhou para cima perguntando se ele estava falando com ele. Ignorando a tentativa de intimidação, o Light comentou que não via nenhum outro idiota que tivesse furado a fila. Ele não disse isso em voz alta, mas ele pensou. O homem só advertiu, dizendo que ele não sabia com quem que ele estava se metendo. E o Light respondeu calmamente que estava claro que ele não sabia, já que todos ali estavam com o rosto coberto. Mesmo supondo que fosse alguém famoso, isso ainda seria mais motivo para não cometer uma falta de educação tão grosseira, e o Gold concordou, dizendo que aquilo certamente prejudicaria sua reputação. Nemomu afirmou que eles estavam sendo um incômodo, então deveriam ir para o final da fila, a menos que fossem estúpidos demais para entender como uma fila funcionava. Aí, irmão, o homem empunhou a arma dele, dizendo que nenhum verme humano miserável tinha direito de falar com ele daquela forma, e o companheiro dele deteve ele muito rápido, pedindo para que ele se contivesse, porque causar um escândalo não seria algo prudente naquele momento. E também lembrou de que usar a espada seria algo exagerado, e com isso o homem decidiu recuar. Os 3 encapuzados se dirigiram para o final da fila, mas o homem falou para o Light, dizendo que lembraria dele. O Light se desculpou com as outras pessoas por causa de tanto alvoroço, mas todos aplaudiram ele e disseram que ele tinha feito certo. As crianças de antes agradeceram ele por ter interferido, dizendo que não tiveram coragem de falar por medo de provocar uma briga e acabar perdendo, e ele pediu que não se preocupassem, explicando que só tinha falado por interesse próprio. Afinal, furar a fila afetava todos os que esperavam, então não tinha necessidade de agradecer ele. De repente, uma das crianças perguntou a Gold se sua armadura era realmente feita de ouro. Claramente curiosa, né? As outras repreenderam por ela ser tão intrometida, mas as pessoas ao redor também queriam saber. O Light já começou a pensar, putz, gente fofoqueira, né? Que isso? Aí o Gold se preparou para
se exibir, mas Nemumu rapidamente interrompeu e disse a todos que a armadura era totalmente falsa. Explicou que seria inútil fabricar uma armadura de algo tão maleável quanto o ouro. A criança de antes comentou que então ele era apenas um exibido com uma armadura chamativa de mau gosto. E o amigo calou ele imediatamente e se desculpou pelo mau comportamento. Mas o Light diz para não se preocupar, tá? Ele explicou que o Gold usava aquela cor da armadura para simbolizar a dedicação ao código da cavalaria. O Gold concordou, dizendo que não existia cor melhor para representar o brilhante exemplo que ele oferecia para todos os cavaleiros. E o Light sabia que isso ajudaria a ganhar uma certa notoriedade como grupo de aventureiros, tá? Uma das crianças perguntou se era a primeira vez que ele explorava a masmorra daquele lugar, e o Light admitiu que era óbvio que tinham notado, né? A criança disse que os andares daquela masmorra eram muito mais extensos do que qualquer outra, por isso era muito comum que os aventureiros acampassem lá dentro. Só que notou que eles não carregavam equipamento para isso, então supôs que era a primeira vez, e o Light agradeceu pela informação, mas a criança minimizou ali e se desculpou por não poder ajudar mais. Quando as crianças entraram na masmorra, Gold comentou que não sabia que a falta de equipamento era um problema, né? Denunciaria eles tão fácil. E o Light explicou que eles estavam acostumados demais a usar uma caixa de itens para armazenar suas coisas. Então Nemumu perguntou se deveriam levar algumas bagagens falsas para disfarçar. Finalmente chegou a vez deles entrarem na masmorra e o Light disse a Nemumu que teria que pensar nisso mais tarde. Nemumu observou ali todo o entorno, comentou que era a primeira vez que eles entravam numa masmorra diferente do abismo, mas achava muito estranho o fenômeno de existirem em todo o mundo em diferentes formas e tamanhos. Gold mencionou que o jovem líder do grupo, que tinha conhecido antes, disse que aquela masmorra era particularmente extensa, e o Light explicou que teriam que analisar o núcleo da masmorra para poder desvendar o mistério por trás de todas elas, mas que isso se mostrava algo impossível. Mesmo para ele, as masmorras estão cheias de mana, que se torna mais forte quanto mais fundo se vai, e esse poder pode ser usado para criar diferentes coisas, incluindo monstros, armadilhas e também tornam infinitas variáveis. Depois de caminhar por um tempo, eles chegaram numa área aberta com as montanhas e criaturas voadoras, e com isso confirmaram que as masmorras são mundos próprios, completamente diferentes da superfície. Nemumu informa ao Light que não percebeu ninguém em seus arredores imediatos, e sem perder tempo, ele começou a usar o seu dom para liberar 3 cartas: clarividência, ocultação e voo. Graças a isso, eles poderiam voar facilmente sobre a terra, usando clarividência para poder encontrar o próximo andar, e a ocultação para evitar que os inimigos, vissem eles pela rota mais curta possível. Enquanto isso, o homem encapuzado de antes descontou sua frustração nos monstros da masmorra. Ele afirma ser o mais jovem e mais talentoso dos Cavaleiros Brancos do Reino Élfico, aquele que recebeu reconhecimento mais rápido do que qualquer outro graças ao seu puro talento. Ele se apresenta como Kaito, que é o herói lendário com o sangue de um mestre. Mais uma vez, o seu companheiro Yannick tenta acalmar ele, mas o Kaito não tem como. Ele faz ele calar com a raiva, dizendo que aqueles vermes da superfície tiveram a audácia de insultar ele e que sabe que o motivo disso é o seu baixo nível de 1500. Yannick diz que o seu nível não é nada desprezível, já que supera muito os limites típicos dos elfos, tá? E o Kaito, ele discorda, dizendo que, cara, é uma vergonha um herói lendário como ele, que ainda não tem como seu limite ser 1500, cara. Ele só precisa subir de nível, então esmagaria todos os porcos que zombassem dele. Yannick concorda e por isso lembra que eles formaram uma aliança mutuamente benéfica, de modo que não vê problema em colocar os resultados da sua pesquisa a serviço do Kaito. Mas o herói se vira, se afasta ali com desgosto, sabendo que ele não pode confiar nem um pouco naquele elfo negro, e assim planeja enterrar ele quando ele terminar de ajudá-lo a subir de nível. Enquanto isso, o Light abate uma grande quantidade de orcs, pedindo só para que Gold e Nemumu lá peguem as gemas mágicas e deem o dia por encerrado. Afinal, eles só precisavam apresentar ao Grêmio a prova de eles terem chegado até o 3º andar, pelo menos por enquanto, tá? Feito isso, eles retornaram ao 1º andar em pouco tempo, graças aos poderes do Light, e enquanto voavam, o Light notou um grupo de crianças que tinham conhecido antes, que estava sendo cercado por goblins. Eles pararam para observar um pouco, e Gold comenta que os 3 garotos na frente são os combatentes, enquanto a garota atrás oferece suporte com magia. As crianças derrotam facilmente os goblins, mas o Light, ele decide pousar para dar um aviso para eles, lembrando de manter a concentração no inimigo, que é a parte fundamental do combate, mas que não devem deixar de distraí-los, de proteger a retaguarda. Nesse momento, as crianças percebem que ele tinha detido uma serpente rastejante que estava prestes a atacá-los, e Light adverte que a mordida de uma dessas não mataria ele, mas poderia deixar eles paralisados por um tempo, o que seria fatal em plena batalha. O garoto se curva, agradecidos pelo aviso, mas de repente aparece uma matilha de lobos arbustivos. O Light, ele sabe que essas criaturas costumavam viver nas partes mais profundas da floresta, então é estranho
estranho ver ela se aproximando da superfície. As crianças se preparam para fugir, mas o Light não se move do seu lugar, e os lobos dos arbustos ali começam simplesmente a correr por ele, o que significa que eles estavam fugindo de algum perigo ainda maior. Em questão de segundos, veio um gigantesco louva-a-Deus quádrupla, cara, mano, fazendo com que todas as crianças se congelassem de medo e perceberam que já era. E no final era um mantis gigante de 4 foices. Chocado, os jovens se perguntam como aquele tipo de mantis apareceu, já que a sua espécie tinha sido extraída há mais de 10 anos. Quando se prepararam para fugir do monstro, o Light perguntou se ele podia caçar esse monstro sozinho. Nenhum observou que o mantis era de nível 500 e os garotos pediam para um grupo ir embora, achando que ele é poderoso demais para eles. Logo, o mantis avança contra o grupo e Gold assume a dianteira ali, bloqueando os ataques, e depois de trocar alguns golpes com o inimigo, o Gold percebe que eles não deveriam ser subestimados. Então o Light lança uma flecha de fogo, mas o mantis reflete o ataque no seu corpo resistente. Observando a batalha, o líder dos garotos pede para sua maga, Mia, ajudar, mas o problema é que ela estava paralisada ali, espantada, vendo o Light lançar magia sem nenhuma encantação ali. O cara não cantava nada nem nada, então ele tentou fazer com que ela se concentrasse, mas o Gold garante que estava tudo sob controle. Se preparando para lutar, Gold diz aos garotos que prestem atenção enquanto ele combina ataques de defesa para derrotar o mantis, e como se ele tivesse ouvido as suas palavras, o monstro avança de novo. Gold bloqueia facilmente o golpe do seu escudo, quebrando todas as foices da criatura com um impacto, e aproveita a abertura para poder cortar uma das suas pernas. Depois disso, o Light decide mostrar suas habilidades e dispara uma rajada de flechas flamejantes contra o inimigo. O mantis tenta desviar, mas as flechas se curvam e atingem pelas costas. Mia observa, impressionada, enquanto Light controla mais de 30 flechas teleguiadas, reunindo elas para destruir o monstro. Se sentindo sobrecarregado, o mantis tenta fugir, mas o Light impede ele com uma barreira de fogo. A criatura salta sobre as chamas, tentando escapar pelo ar, mas Animo salta atrás dela, alcançando ela facilmente. Segurando as suas adagas agora, ela corta ele em pedaços com um único golpe, destruindo o monstro completamente. Enquanto Animo se gaba da sua vitória, Gold a provoca por agir como uma criança. Irritada, ela retruca, mas ele lembra de que acabou destruindo todos os materiais preciosos do monstro. E ao perceber isso, Nemo entra em pânico. Enquanto os garotos assistem ali, impressionados com o poder do grupo do Light, que derrotou uma fera tão terrível com tanta facilidade, depois Nemo se desculpa com Light, e os garotos vasculham o resto dos mantis e encontram uma gema de monstro perfeitamente intacta. Gold elogia a sorte deles, feliz por Nemo não ter destruído material valioso, e vendo o núcleo, Light pensa que poderia servir como uma prova suficiente que, se apresentar à guilda, vai subir de patente. Os garotos perguntam ao Light se ele pertence ao grupo de alto nível, tentando aumentar o seu ranking, e ele responde que na verdade eles são só de classe F, tá ligado? Deixando todos muito confusos. Mia então usa magia para criar uma enorme bolha de água, ajudando o grupo do Light a se limpar. Gold brinca, dizendo que a sua armadura ainda está brilhando como se fosse nova, e o Light lava as mãos e convida os outros a fazerem o mesmo. Gratos pelo gesto, os garotos dizem que não é nada, já que ele acabou de salvar a vida de todo mundo, e depois disso oferecem um abrigo pro Light para ele passar a noite, né, porque já tá começando a escurecer, e mesmo que ele não queira incomodar, o líder revela que a sua irmã Mia tá ansiosa para aprender sobre as técnicas mágicas do Light. Vendo o entusiasmo dela, ele aceita se juntar ao grupo de volta à fogueira para o jantar. Durante a conversa, o Light conta aos seus pais que eram magos prodígios e ele elogia o talento de Mia. Ela começa a sorrir, dizendo que as suas habilidades nem se comparam à capacidade de lançar magias sem encantamento do Light. E seu irmão pergunta se realmente é tão impressionante. Mia começa a explicar com empolgação as 3 classes de magia. As magias de classe de combate, como as flechas de fogo, são voltadas para os alvos únicos. As magias táticas, como a parede de fogo, servem para controlar multidões. E as magias estratégicas têm o poder de escala global, comparável aos desastres naturais. E ela explica que feitiços desse nível exigem vários magos de alto nível, entoando eles ao mesmo tempo. Raças como dragonoides, elfos e demônios têm um talento natural para magia, mas os humanos não são tão abençoados assim. Por isso, Mia considera Light como um prodígio mundial, já que ele consegue conjurar sem recitar nenhum encantamento, mesmo sendo um humano. O Gold elogia o conhecimento dela, enquanto o Light ri, um pouco sem jeito ali. E quando a conversa se acalma, o irmão de Mia comenta que, apesar dos seus poderes, Light parece uma boa pessoa. Para animar a irmã, ele diz que certamente será bem sucedida em entrar na academia de magia de Lucano, e envergonhada, Mia tenta mudar o assunto, e Light demonstra curiosidade sobre o Ducado, uma nação formada pela união de 9 raças. Gold acrescenta que Mia deve ser muito talentosa para ter sido aceita na melhor escola de magia do mundo. Seu irmão explica que, embora
embora ela tenha sido aprovada, nunca pôde frequentar as aulas, porque seus pais, no final das contas, que pagariam a sua matrícula, morreram numa epidemia. Sozinhos, eles formam um grupo de aventureiros como Ginra e Woody para poder ganhar mais dinheiro. Ele ainda tem esperança de que com o tempo e recursos ali, eles conseguiriam enviar Mia à academia para realizar o seu sonho. Se sentindo um peso agora, Mia pede ao grupo que não se esforcem tanto por ela. Observando os irmãos cuidando um do outro ali, o Light, ele se lembra que a sua irmã mais nova sempre incentivava eles, dizendo acreditar que eles alcançariam grandes feitos com seus talentos. E ele também elogia a Mia, mas ela acha que estava apenas sendo gentil. O Light garante que ele está sendo sincero e as suas palavras vão dar um pouco de confiança para ela. Logo, o líder do grupo pergunta ao Light por que ele escolheu se tornar um aventureiro. E o Light começa ali a contar o que aconteceu com a sua família e tudo mais. Nemo explica que rolou um incêndio que matou a família do Light e deixou marcas de queimadura nele, e por isso eles estavam viajando juntos para encontrar um tratamento. Gold acrescenta que ele e Nemo foram ajudados pela família de Light, que agora acompanham ele para pagar sua dívida. E quando a história termina, o clima alegre do grupo desaparece. Para mudar o assunto, Ginga começa ali a perguntar se Nemo e Gold são casados, e Nemo nega imediatamente, dizendo que jamais se interessaria por um narcisista como ele. O Gold concorda, afirmando que ele também não gosta dela, porque tem o corpo e a atitude de uma pirralha. Aproveitando essa deixa agora, Ginga se declara para Nemo, mas ela responde que seu coração pertence ao Light. E o Gold, ele comenta que seria um desperdício se ela sujasse o mestre deles, né? E os dois continuam discutindo durante toda a noite. Em um outro lugar, Kaido abate um monstro e Anak elogia ele, mas o Kaido se irrita, dizendo que a sua espada lendária, Grandius, foi feita para matar heróis, não para cortar ervas daninhas. O Elfo Negro tenta acalmar ele, lembrando de que eles precisam das amostras dos monstros para que a pesquisa sobre como quebrar o limite de nível seja feita. Com as amostras, Anak comenta que seria preciso começar a coletar algumas amostras humanas depois disso. Algumas semanas depois, o Light retorna à Guilda dos Aventureiros com vários recursos obtidos na masmorra. A recepcionista se encanta com todos os materiais preciosos, e Nemo, no final, diz que o seu mestre definitivamente merece uma classificação S+, por isso. O Light ignora o seu servo excessivamente entusiasmado e pede para a recepcionista que prepare o pagamento pelos materiais. Ela então diz para ele tomar um chazinho enquanto espera. E ao saírem da guilda, os servos do Light ali percebem o quanto a atitude do local mudou. Enquanto caminhavam pela cidade, muitos das ruas ali sussurram sobre eles, sabendo que derrotaram temíveis mantis. O Light, ele se sente satisfeito, né, com essa fama que ele conquistou, quando um grupo de aventureiros está reunido perto da masmorra perguntando se ele é de algum grupo de Black. E esse nome deixa ele um pouco confuso, então os aventureiros explicam que os habitantes da cidade deram esse nome à sua equipe. Nemo imediatamente coloca-se à frente ali, achando que tem mais intenções, só que o aventureiro garante que eles não querem causar problemas, e se apresentam como Suvelin e também o Gilbert. Suvelin, ele quer saber se o Light conseguiu ir tão fundo na masmorra e derrotar os mantis. Como que ele fez isso? Mas o Gilbert duvida das notícias, ele não sabe, ele acha que não é verdade. Isso enfurece Nemo agora, que aponta a sua adaga para a garganta dele e pergunta se ele estava chamando o seu mestre de mentiroso. Para acalmá-la, Suvelin, ele explica que eles só estavam tentando torcer por eles. E o Light fica confuso. Então Suvelin explica que a raça humana voltou a ter esperanças depois de ver um grupo tão forte lutando ao seu lado. Enquanto ele explica isso, o grupo de Suvelin o chama para se juntar a eles e eles vão esperar ali dentro da fila. Perto dali, alguns aventureiros de outras raças ficam irritados, achando que os humanos são iludidos, né, por terem uma esperancinha. E ao notar a má opinião deles, Gold comenta que basta mostrar mais resultados para fazer eles calarem a boca. Quando chega a vez do grupo do Light, eles entram na masmorra e decidem que devem seguir direto para o 5º andar. Só que acabam avistando o grupo de Mia enquanto sobrevoavam o local e descem para vê-los. Feliz de rever todos eles ali, o irmão da Mia empurra para frente, inclusive dizendo que ela tem algo para mostrar pro Light, e hesitante, ela entrega um creme estranho, explicando o que fez para tratar as queimaduras do Light. E ela comenta que, embora não cure cicatrizes, pode aliviar a dor. O Light, ele pensa por um momento, fazendo Mia acreditar que ele não quer o presente, porém, ele aceita com um sorrisão e decide retribuir o gesto. Light invoca uma carta do seu gacha, que se transforma numa linda pulseira, e ele oferece a Mia, que hesita em aceitar, mas com um pouco de encorajamento, ela acaba finalmente colocando a pulseira e, encantada, ela diz que vai guardar para sempre. Mia agradece com um sorriso antes que o grupo de Light parta. Mais tarde, naquela noite, Nemo pergunta a Light se foi uma boa ideia dar a pulseira de desejo de rank SSS para Mia, e o Gold explica que esse tipo de pulseira pode realizar o desejo de uma pessoa se ela desejar com força suficiente. Ela acha que o Light fez muito bem em retribuir o presente da jovem, e Nemo percebe que nem tudo se resume ao valor material. Quando o grupo do Light agora chega no 5º andar, coberto de neve, eles notam que tem poucas pessoas ali. Gold acha isso ótimo, porque o silêncio facilita eles esconderem a sua presença. Mas Nemo lembra de que a sua armadura dourada brilhante não ajuda em nada. Se virando agora, o Light lembra a todos que precisa caçar Yetis. Depois de deixar eles encarregados dessa tarefa, ele se teletransporta de volta para casa. Ao retornar, é recebido pelas suas 4 leais criadas no palácio.
fácil. Mai leva ele para tomar um chazinho e pergunta como é que tá indo a sua aventura. E ele disse que tá tudo bem por enquanto, pergunta sobre os preparativos, né, das criadas para a guerra final, e Ellie responde que eles estão quase terminando, o que faz o Light se perguntar se precisava mesmo ter voltado. Ele diz às garotas para usarem todos os recursos necessários e continuarem o seu trabalho, mas Nezuna naquele momento pergunta qual seria a missão especial dela, sabendo que ela é muito tola para confiar um plano meio complexo. O Light diz para ela apenas proteger o castelo até que chegasse a sua hora. Ansiosa para agir, Nezuna diz a Ellie para terminar logo o seu trabalho porque não pode agir antes dela. Com os preparativos agora quase prontos, o Light ele toma um gole do chá, ansioso para destruir Sasha. Enquanto isso, o grupo de Suvlin está descansando lá no terceiro andar da masmorra durante a noite, e o Suvlin pergunta ao Gilbert o que ele acha dos rumores sobre o Light. Gilbert responde que não tem como ele ser tão poderoso assim, mas Suvlin lembra que ele tem Mia como testemunha, então é possível que o Light seja a reencarnação de algum herói lendário. A ideia do herói humano ter retornado ao mundo e liderar uma raça inteira à vitória enche os dois de esperança. Suvlin então sai para ir no banheiro da floresta, e ao retornar ele chama por Gilbert, mas encontra uma cabeça decapitada do amigo no chão. Em seguida ele vê Kaido ali parado, impaciente e irritado por Suvlin ter demonstrado tanto, e ao perceber que seus homens morreram sem sequer lutar, Suvlin entende que não tem chance contra um poderoso elfo. Kaido pisa na cabeça de Gilbert, tentando provocar Suvlin para que ele ataque, mas o homem se mantém muito calmo e lança uma granada de fumaça para escapar. Enquanto foge, ele pensa que o elfo não pode vê-lo para poder usar magia, mas o Kaido consegue localizar ele mesmo através da fumaça, voando com um feitiço. Ele então atinge Suvlin com um ataque muito poderoso, deixando ele completamente chocado ao ver que o elfo estava flutuando. Então, Yanaki agora o derruba com seu cajado e repreende Kaido por ter matado todos os humanos, já que precisava deles vivos para os seus experimentos. Kaido então fala que um único sujeito seria o suficiente, mas Yanaki insiste que precisa de mais, porque as suas experiências podem acabar falhando. Um sinistro elfo negro então começa a sorrir de forma maníaca, acreditando que os humanos são apenas vermes inúteis e estavam destinados a servir como material para todos os seus experimentos cruéis. No dia seguinte, lá no Grêmio, Nemomu se encontra discutindo com a recepcionista porque estava exigindo que promovesse o seu mestre, o Light, né, que afirma que, porra, o cara é uma pessoa muito capaz e merece um rank S. Só que a recepcionista explica que, embora saiba que ele é muito forte, infelizmente o regulamento não permite, que foi feita já uma exceção para promover ele de F para D direto, e agora ele precisa realizar uma ação verdadeiramente heróica para poder conseguir subir de novo. Mais tarde, então, o Light pede algumas informações, e à noite, quando ele está na pousada, ele informa aos colegas que deveriam realizar a caçada do assassino de aventureiros, uma missão perfeita para cumprir esse feito heróico. O problema é que eles não têm muitas informações sobre o alvo. Gol pergunta a Light agora se não possui um mapa que possa ajudá-los na busca, mas ele responde que esses mapas surgem de forma totalmente aleatória. Então, Nemomu propõe pedir reforços do abismo e atacar com uma horda humana, já que o assassino de aventureiros só ataca humanos. O Light ele sente que eles precisam detê-lo rapidamente, quando de repente todos percebem uma presença estranha que entram em alerta. Um portal dimensional se abre no quarto e inesperadamente Mia aparece. Teletransportada até ali pela pulseira que o Light tinha dado, eles começam a deitar ela numa cama e Mia estava muito ferida, murmurando que precisava de ajuda da parte do Light. Por quê? Ele se encarregou de curar as feridas dela, pediu desculpas, né, por precisar entrar na sua mente e tudo mais, mas explica que ele precisava saber o que tinha acontecido. Ao acessar suas memórias, ele viu o grupo que tinha sido avisado lá na masmorra de que havia um assassino de aventureiros caçando humanos e era melhor que eles se retirassem e alertassem todos os humanos que encontrassem. Mas sem perder tempo, os garotos começaram a se afastar o mais rápido possível. Depois de caminharem o dia inteiro tentando sair da masmorra, foram interceptados pelo grupo de Kaito. Aí esquece, irmão, porque eles já estavam lá. O cara estava encapuzado, fingindo ser outro grupo de aventureiros. Os jovens, claramente preocupados, os alertaram de que uma série de assassinatos contra aventureiros estava ocorrendo e que o melhor seria que eles também se retirassem. Kaito entendeu que tinha encontrado cada vez menos aventureiros e agradeceu aos garotos pelo aviso. Contudo, Yanaki comentou que deveria ter sido mais discretos, porque não imaginavam que a notícia se espalharia tão rápido e que o Grêmio já seria tão eficiente assim. Yo, naquele momento, sem entender nada, perguntou o que eles estavam falando, e o Yanaki respondeu que os humanos são completos idiotas. Nesse momento, Kaito revela ser o assassino de aventureiros. Os garotos entram em pânico, e Hélio pede a Mila para que fuja enquanto eles estavam tentando detê-los. Kaito, porém, não pretende permitir que isso aconteça e sai atacando o Hélio, cortando seu abdômen e tirando dele a vida. Woody e Ginga partem então para o ataque, mas acabam gravemente feridos. Mila está em pânico, fica paralisada, até que um deles se levanta e ordena que ela fuja. Ginga, naquele momento, também, de alguma forma, se levanta para atacar novamente, mas Kaito acaba matando os dois. Yanaki o repreende, dizendo que precisava deles vivos, mas o Kaito responde que esmagaria todas aquelas baratas que resistirem. Ainda assim, ele afirma que não tem problemas, porque ainda resta uma. Yanaki comenta que a garota seria um bom sujeito de teste, mas que precisa de mais espécimes.
Kaito pede para que ele pare de reclamar e se aproxima de Mila, dizendo que antes de deixá-la incapacitada pretende se divertir um pouco com ela. Yara, que desinteressado nesse tipo de coisa, se afasta, mas lembra de que não deve matá-la. Mila entra em pânico, pede para que ele não se aproxime, mas Kaito repreende, dizendo que deveria se sentir honrada por ter o seu corpo usado para satisfazê-lo. Nesse instante, inesperadamente, Hélio se levanta e grita para sua irmã fugir daquele lugar. Yara, que avisa Kaito que não o mate porque o garoto é surpreendentemente resistente e seria muito útil para os seus experimentos. Mila percebe que tudo estava acontecendo, que não tinha salvação, foge enquanto Hélio pede para que ela viva por eles. Quando Yara que tenta persegui-la, Hélio se interpõe no seu caminho, lembrando-se dos ensinamentos de Cold. Um escudo para defender e uma espada para atacar. E acima de tudo, ser criativo em combate. Kaito acha o garoto enlouquecido agora, né? Mas Hélio surpreende ao lançar sua espada e depois atacá-lo com um escudo, pegando ele desprevenido. Kaito se irrita ao ver que aquele insetinho feriu ele e fica furioso ao ver Hélio rir da sua cara. Então ele usa sua espada para atravessar o corpo do garoto. Ele se aproxima para fazê-lo sofrer mais, mas Yara que intervém e ordena que ele vá atrás da garota. Enquanto isso, Mia corre desesperadamente em busca de alguém que possa ajudá-la e a quem possa contar tudo o que aconteceu. Porém, o seu caminho é bloqueado por Kaito, que diz que vai ensiná-la como deve ser o comportamento diante do futuro herói das lendas. Ele revela que a sua espada sagrada, Grandius, lhe permite criar clones controlados à vontade e diz que é melhor que ela se segure, porque uma simples barata jamais conseguiria escapar. Mia, porém, se recusa a desistir, porque, assim como seu irmão, que estava lá, e seus amigos deram a vida por ela, ela também deve lutar. Então ela invoca sua magia de gelo, ataca com estacas, usando elas como distração para tentar escapar. Kaito a detém e ordena que aceite o seu destino, que entregue o futuro nas mãos do herói lendário. Mia responde que jamais faria isso, porque o verdadeiro herói é corajoso, forte, bondoso, como Light. Enquanto esse cara tá apenas se divertindo maltratando os fracos. E essas palavras fazem Kaito se lembrar de que os outros elfos zombavam dele, dizendo que só era forte para abusar dos fracos, sendo uma vergonha e um lacaio do capitão, até ele ser expulso da Ordem dos Cavaleiros Brancos. Aí, irmão, a Mila tá chamando ele de perdedor, o que de certa forma enfurece o cara. Ele tenta matá-la, porém antes que ele consiga, a pulseira dela teletransporta ela de volta junto pro Light lá, que caraca, acaba sendo tomado pela raiva, ordena aos garotos que se preparem para partir imediatamente. Enquanto isso, lá na masmorra, Kaito se reúne novamente com Yaraki para buscar a garota. Yaraki fica furioso, perguntando como um ex-cavaleiro branco pode deixar uma moleca escapar, e o Kaito responde que ela simplesmente desapareceu e pergunta se ele sabia que possuía um artefato de teletransporte. Yaraki explica que os humanos não possuem esse tipo de artefato, mas se for verdade, então eles estão em apuros, porque se o Grêmio descobrir, informaria tudo para o reino dos elfos. E se souberem que Kaito também roubou a espada Grandius, a Ordem dos Cavaleiros Brancos vai vir imediatamente, junto com o seu capitão, que o nível ultrapassa 3.000, enquanto os demais estão ali por volta dos 2.000, tá ligado? E, pra piorar, todos eles estavam empunhando armas do mesmo nível que Grandius. Kaito entrou em pânico, mas Yaraki tentou acalmá-lo, dizendo que, se a pesquisa deles for bem sucedida, seriam capazes de ultrapassar os seus próprios limites, e assim a Ordem dos Cavaleiros Brancos não representaria mais uma ameaça. Só que nesse momento tivemos o Dark, que apareceu ali avisando que já era tarde demais para fugir. E ao ver Jin, Haruward e todo mundo lá no chão, ele lamenta pelas suas mortes, enquanto o Gold o informa de que Hélio ainda está vivo graças a alguém que prestou a ele os primeiros socorros. Dark cura seus ferimentos, enquanto pergunta aos elfos que diabos fizeram tudo aquilo, já que eles não lhe causavam nenhum mal. E apesar de discriminação, né, existente nesse mundo, aqueles jovens eram puros e valentes, e apenas queriam que Mila simplesmente realizasse um sonho. Em outras circunstâncias, talvez pudessem ter sido amigos. Por isso, ele não pretende perdoá-los. Yara que pede para que ele se acalme, porque quem prestou os primeiros socorros, além de não haver provas de que foram eles, né, os responsáveis pelo ataque, e mesmo assim, o Light revela que a garota que eles perseguiram estava sob proteção, mas avisou para eles não se preocuparem, já que não contaria nada para o Grêmio. Kaito começou a rir, empolgado, dizendo que assim que resolveu seus problemas, se tornaria o herói lendário. Só que aí, irmão, não tem como. Ele já estava sorrindo lá, respondendo que eles são apenas lixo, e que o motivo de não entregar eles pro Grêmio é porque eles são a sua presa, e vai fazer eles sofrer tanto que eles vão implorar pela sua morte. Ele ordenou ao Gold e Nemumu que não interfiram na luta. Enquanto ele avança em direção aos dois, Kaito, furioso, manda parar de olhar ele daquela forma e declara que vai arrancar a sua pele, vai fazer ele comer antes de despedaçá-lo. Então ele ataca com todas as forças, só que o Light bloqueia cada um dos seus golpes com muita facilidade. O Yaraki não tá entendendo mais nada, ele fica surpreso, não acredita que um simples garoto humano possa bloquear tudo aquilo. E o Light comenta que ele luta como uma besta sem cérebro, entendendo com a fraqueza do oponente, ele deixa ele sem fôlego com um único golpe. Enquanto o Kaito se contorce no chão, o Light o provoca, dizendo que ele tem que se esforçar um pouquinho mais, ou vai acabar matando ele sem querer. Kaito se levanta novamente, decidido que ele não deixaria que um mero humano zombasse dele, e aí ele libera o poder de Grandius, criando várias cópias da espada e atacando o Light com diferentes golpes elementais.
Mesmo assim, ele aí não é capaz de rivalizar com o Light. Ele desvia com uma extrema facilidade, pensando que, embora os ataques sejam poderosos, não são nada de extraordinário. O Kaito, ele tenta atacá-lo pelas costas, mas o Light bloqueia de novo, deixando Yanaki incrédulo sobre o que está acontecendo. Um garoto humano enfrentando o elfo, empunhando uma espada de classe fantasma, de uma classe absurda. Não tem como ele ficar de pé. Mas o Kaito começa a ficar irritado, reclamando que ele ter fingido ser um mago, mas acabar sendo um cavaleiro é uma coisa péssima. Só que o Light responde que, na verdade, ele é mesmo um mago, tá? O Gold comenta que aquele elfo pensa que ele sabe de tudo, mas na realidade ele não entende absolutamente nada. Nesse momento, o Light invoca espadas gélidas, deixando o Kaito pasmo por vê-lo conjurar sem encantamento nenhum, e ele ataca de novo com os poderes da Grandis. Mas o Light repele todos os ataques com as suas espadas gélidas, e o Yanaki, ele não consegue acreditar como que ele está bloqueando com tanta precisão os projéteis materializados da Grandis, superando até mesmo os magos élficos de elite. Kaito não desiste e continua atacando, mas o Light usa suas espadas gélidas para poder cobrir todo o corpo, como se fosse uma barreira protetora. Kaito não entende o que estava acontecendo, nada daquilo fazia sentido. Ele é um elfo destinado a se tornar um herói lendário e ainda possui um tesouro nacional, uma espada que literalmente pertenceu a um mestre enviado pelo céu. Ao ouvir a palavra mestre, o Light se interessa e pergunta se ele realmente conhece um. Kaito começa a rir e afirma que tem o sangue de um mestre correndo nas suas veias, o que torna ele um submestre, e isso desperta mais curiosidade ainda do nosso querido Light. Finalmente o Light então pergunta ao Kaido se ele já terminou de dar o seu chiliquinho, fazendo o elfo enlouquecer. O cara ficou cheio de raiva, arrogante, acreditando que nenhum humano pode derrotar ele. Ele questiona como o Grandis poderia perder. Mesmo sendo uma arma usada por um antigo mestre, ao ouvir a menção do mestre, Light se surpreende e pergunta se o Kaido sabe sobre esses mestres. E o Kaido ri, revelando que ele nasceu com sangue de mestre e se torna um cara absurdo. Enquanto isso, Gold e Nemo encurralam Yanaki, né? No entanto, o cientista, sem demonstrar medo, invoca dois monstros de sangue horripilantes. Orgulhoso, eles se vangloriam por ter fundido vários humanos e uma criatura para criar abominações cruéis. O primeiro monstro, inclusive, foi criado a partir de um lagarto de pedra das terras élficas e o segundo, de um troll da masmorra. E ao olhar para esse troll, o Light percebe que um dos rostos pertence a um esperançoso aventureiro Gilbert. Gold e Nemo sentem repulsa, né, pelos experimentos de Yanaki, embora o elfo afirme que fundir criaturas é a melhor forma de ultrapassar os limites de níveis. Então ele também explica que precisa de vários humanos para estabilizar cada monstro, exigindo milhares para poder criar o seu Frankenstein perfeito. Enquanto Yanaki começa a se gabar dos seus crimes, o Light ele aperta o cajado enfurecido. O cientista se proclama como um herói que lidera as raças rumo a uma nova era. Light manda ele calar a boca, tirando ele do seu delírio, e em seguida ordena que Gold e Nemo libertem os humanos presos dentro do monstro e capturem Yanaki vivo, para que ele possa ser punido pelos seus crimes. Confiando na sua criação, Yanaki ordena que o monstro ataque, mas eles são destruídos com um único golpe, liberando as pessoas torturadas de dentro deles. Porém, de repente, as criaturas se regeneram e voltam a atacar. Kaido então avança contra o Light para impedir que ele os ajude ali, os seus aliados, forçando Gold e Nemo a lutarem sozinhos. Diante do seu verdadeiro poder dos monstros, Gold provoca Nemo por ter perdido a confiança, mas ela lembra que ele também fraquejou. A situação acaba sendo mais crítica, e Yanaki fica orgulhoso e manda os dois se renderem e deixarem que ele experimente os seus corpos. Ignorando o lunático, Nemo e Gold decidem atacar diretamente para libertar as pessoas presas. Eles concentram todo o seu poder e libertam seus ataques supremos ali, envolvendo os monstros em chamas brilhantes. Yanaki começa a rir, convencido de que suas abominações vão ignorar o ataque, porém ele percebe que elas não estão se regenerando. As chamas derretem as criaturas híbridas até virarem poças viscosas, deixando Yanaki em pânico, e de repente nós tivemos outra coisa acontecendo. Nemo acerta com um chute para as partes íntimas ali, entendeu? Derrubando ele, enquanto o cientista patético começa a espumar de raiva. Gold sente pena dele, mas Nemo apenas comenta que vai precisar de um maçarico para limpar o sapato. Enquanto isso, o Light força Kaido a recuar. O elfo encara ali o mago com os olhos assustados e o Light provoca ele, lembrando da sua arrogância. A menção faz com que Kaido recordar de alguma coisa e com um sorriso presunçoso ele contra-ataca. Furioso, ele se levanta para lutar novamente, ergue a espada e libera o seu poder máximo, criando um raio de energia feroz, que era o poder final de Grandis. Ele ordena que o Light se renda, e o Light até se impressiona com a força liberada, se esquiva do golpe que abre uma fenda gigantesca no chão. Kaido ataca várias vezes, totalmente desesperado para vencer com um único golpe, só que a espada se curva ao redor dele, transformando num chicote flexível como a sua própria lâmina, e observando a distância, Nemo conclui que embora a técnica seja impressionante para alguém do nível do Kaido, isso não é suficiente para arranhar o Light. Desviando dos golpes, o Light comenta que é apenas um truque chamativo. Enfurecido, Kaido ordena que ele pare de fugir, e o Light então interrompe seus movimentos e desafia o Kaido a ferir ele com o seu ataque mais forte. Sem perceber a armadilha, o Kaido só avança, dá o seu golpe final e a espada atinge o Light,
e não causa absolutamente nada. Toda a confiança do Kaido se desfaz ali no mesmo instante, incapaz de acreditar que um humano saiu ileso, e ele continua atacando, sem medo, sem sentido. Então Light simplesmente estilhaça a espada mágica com um único golpe e depois acerta Kaido no estômago e lança ele para longe. Com o rosto ensanguentado, o elfo cambaleia, enquanto Light afirma que vai interrogá-lo. Ele diz claramente que só mataria quando tiver sofrido o suficiente pelos seus crimes. Desesperado, Kaido cai de joelhos e implora pela sua vida em troca de todos os seus segredos ali e tesouros. Light zomba deles, lembrando que os verdadeiros heróis lutam até o fim, em vez de implorar como covardes sem espinha. Ele lembra Kaido das suas crianças que ele já matou, pequenos heróis que se sacrificavam para salvar um amigo. Light declara que só pouparia sua vida se Kaido lutasse novamente e conseguisse ferir a menos 1 centímetro da sua pele. Aterrorizado, o Kaido começa a fugir e o Light lança um raio que perfura a perna dele, incapacitando o cara de correr. E aí agora, ele choramingando como um covarde, implora por misericórdia. O Light se aproxima afirmando o óbvio: Kaido é apenas um pedaço de lixo covarde sem espinha dorsal. Depois de capturar o elfo, Light decide enterrar os aventureiros mortos para o seu próprio abismo. Ele sente pena das crianças, enquanto os elfos sem vergonha perguntam sobre o destino delas. Nemo silencia e Light diz que tem perguntas a se fazer. Yannick sabe que ele estava condenado, enquanto Kaido continua implorando descaradamente pela sua vida, apesar de ter tirado tantas vidas inocentes. O Light ele se enfurece ao usar o feitiço de teletransporte, levando todos diretamente para a sala do trono do seu palácio. Quando abrem os olhos, os elfos perguntam aonde eles estão, e o Light acaba respondendo que eles estão no abismo, deixando todos atônitos. Yannick questiona por que foram levados para a masmorra mais perigosa do mundo, e Nemo explica que eles vivem ali. Chocado, o Kaido afirma que é impossível alguém construir uma casa no abismo, então Nemo começa a pisotear os elfos por estarem tagarelando demais, e logo em seguida as criadas de 4 cabeças ali do Light entram na sala do trono, felizes em ver o seu mestre. Ao entrarem, perguntam quem são esses elfos e o Light revela que se tratam de criminosos hediondos. Assim que descobrem os crimes horríveis cometidos pelos elfos, todas as criadas lançam olhares fulminantes para eles. Cada uma se oferece para abrir os elfos e extrair os seus segredos à força, mas o Light ordena que mantenham as mãos longe deles até que o interrogatório seja concluído. Com o aviso do mestre, todo mundo se acalma, enquanto o Light se volta pro Gold e diz que ele vai curar Ao ali, né, enquanto tá se preparando para enterrar o Urd e Ginra com a ajuda de Nemo. Nesse momento, Yannick grita de repente e começa a agir como se Kaido tivesse forçado a realizar os experimentos. Chocado, o Kaido também acusa Yannick, dizendo que foi ele quem capturou todas aquelas pessoas como cobaias. Os dois começam a discutir para provar sua inocência, mas o Light interrompe eles e lembra aos elfos arrogantes das suas ações passadas, quando saíram matando quem eles queriam e agora estão pagando por isso. Light pergunta se as suas vítimas indefesas também pediram misericórdia, deixando os dois em silêncio, conscientes dos próprios crimes. Sem mais nada para dizer, o Light ele só afirma que apenas vai devolver eles a punição merecida. Depois disso, ele visita Mia, que finalmente acorda do seu longo sono. Confusa, ela começa a perguntar onde ela tá, e o Light responde que tá no seu quarto. Surpresa, ela ouve o Light explicando que acabou de voltar de uma missão para poder capturar o aventureiro assassino, e quando Mia pergunta sobre seus amigos, Light mostra o seu irmão ali dormindo em segurança por perto. Só que ele informa que Urd e Ginra infelizmente não sobreviveram e que faz Mia acabar caindo em lágrimas. O Light nessa hora entrega a ela o que restou dos seus amigos. Chorando, ela segura os restos com cuidado quando Light se retira silenciosamente do quarto. Caminhando pelo corredor da pousada, Light pensa no quanto se arrepende por ter se focado demais na vingança. Ele se pergunta se, caso tivesse se importado um pouco mais com as pessoas ao seu redor, poderia ter evitado ouvir o choro doloroso de alguém naquela noite. No dia seguinte, ele informa a guilda de aventureiros que o assassino era na verdade um par de elfos. Com as informações reunidas por ele, a recepcionista acredita que Light merece uma promoção direta para o posto de marinheiro. Surpreso, o Light admite que ele não trouxe provas físicas da captura dos criminosos, mas ela afirma que as informações fornecidas e as vítimas salvas são mais do que suficientes para a promoção. Mais tarde, naquela noite, Light conversa com Mia e Ao lá na pousada e eles decidem que eles estão partindo e agradecem sinceramente por toda a ajuda. Quando Light pergunta o que pretendem fazer a seguir, os dois revelam que eles vão voltar para sua cidade natal. O Light fica espantado, comenta que eles poderiam facilmente encontrar uma nova equipe, mas Mia explica que ela está traumatizada pela experiência na masmorra. Ela diz que só conseguiu seguir em frente porque seus amigos, o Ginra e o Urd, lhe deram uma coragem e que não poderia continuar sem eles. Ao concorda com isso, planejando devolver os restos mortais dos seus amigos à cidade natal. Light então pergunta se Mia pretende frequentar uma escola de magia e ela responde que estudaria sozinha, dizendo que vai ficar muito mais forte da próxima vez que eles se encontrarem. Mia pergunta baixinho se Light realmente vai vê-la de novo e ele sorri, tranquilizando ela, retribuindo o sorriso também. No dia seguinte, Mia e Ao deixam a pousada e Gold aconselha Light a não se preocupar com eles. Nemo concorda, né, dizendo que tá tudo bem melhor quando eles se reencontrarem e tudo mais, e o Light pensa que assumiria pessoalmente a responsabilidade de levar os restos mortais ali de Urd e Ginra para os verdadeiros túmulos.
túmulos, assim que pudesse revelar a sua verdadeira identidade. Então ele se vira e informa a Gold e Namor que eles estão voltando para o palácio. Ao retornar, encontra Ellie e Mai lá e pergunta o que descobriram sobre os dois elfos. Mai entrega alguns papéis ali com todas as informações obtidas e Ellie explica que usou a magia proibida para poder extrair os dados diretamente do cérebro deles. Mai garante que ambas interrogaram os elfos minuciosamente, né, para poder tirar cada informação e confirmar cada detalhe. Enquanto Light agora está analisando os documentos, Ellie explica que os submestres são aqueles que têm um parentesco sanguíneo com o mestre, né, o maestro geral. Esse parentesco permite que eles evoluam muito mais rápido do que os seus semelhantes. E Mai acrescenta que um mestre ele poderia destruir o mundo inteiro se não fosse controlado. O Light ele ficou curioso, acreditando ser impossível uma única pessoa ter um poder desse. Ele então questiona se pode haver mais um maestro vivo no mundo, mas as garotas explicam que essa informação veio apenas de uma memória vaga. Kaido, ao que tudo indica, ouviu isso de um capitão cavaleiro branco. Então o Light acredita que a próxima parada deles é encontrar essa pessoa. Ele pergunta às duas garotas como Kaido e Anaki estão, e Ellie então mostra a situação atual. Ao ver eles ensanguentados e completamente destruídos, o Light decide que chegou a hora de se livrar daqueles lixos vivos. Então ele usa sua carta especial chamada Banquete do Homem Morto, que libera uma massa horripilante de algumas bocas sobre os elfos, e enquanto as bocas dilaceram e despedaçam o corpo deles, eles gritam de uma forma inimaginável antes de finalmente desaparecerem para sempre. Assim que esses elfos se vão, Light pergunta a Ellie sobre o plano principal, e ela responde que todos os preparativos já estão concluídos e que podem iniciar a vingança contra Sasha sem problema assim que desejar. Ellie explica que Sasha está noiva do vice-capitão dos Cavaleiros Brancos Elfos, então, ao capturá-lo, eles poderiam obter vantagem facilmente. Satisfeito com o planejamento dela, Light agora ordena que o plano comece imediatamente. E enquanto isso, Sasha conversa com seu noivo, Mikael, sobre a vez em que destruiu a esperança do Light. Mikael acha que deve ter sido uma experiência divertida e começa a relembrar as vezes que ele exterminou as aldeias humanas. E ele comenta que os humanos fazem expressões patéticas quando imploram pelas suas vidas. Sasha concorda, dizendo que eles são criaturas mais feias da Terra. Mikael acha que ele pode ter encontrado a mulher perfeita, alguém tão repugnante e doida por matar humanos quanto ele. Por outro lado, o Light mal pode esperar para finalmente se vingar dessa doidona aí, ansioso para ver a expressão patética no rosto dela enquanto implora por misericórdia. E assim a gente finaliza mais um episódiozão aqui no canal, então se vocês curtiram, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente acompanhar muito mais histórias como essa por aqui. Eu vou ficando por aqui, galera, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!